Você já se sentiu à margem da sociedade? Pois é, né? Saudações, Leandro Zen. Bem-vindos ao Mantra Cultural. Papos além, papos além. Eu sempre me senti às margens da sociedade, mas eu nunca traduzi com estas palavras. O importante desse sentimento é o sentimento em si, não como você traduz ele. Porque é assim, né? Enquanto estamos crescendo, nos desenvolvendo, quando somos crianças, a gente não sabe dar nome aos sentimentos. E este sentimento, em particular, de você se sentir fora da sociedade, é tão diferente, é tão inonimável, que ele se traduz de diversas formas. Cada um de nós vai sentir de uma maneira diferente. Pensando nisso, agora mesmo para fazer o vídeo, eu acho que um dos grandes momentos que eu me senti à parte da sociedade, ainda sem saber traduzir isso, mas sentindo, foi um momento em que, no primeiro ano de escola, na primeira série do fundamental, onde eu comecei na escola na primeira série, na época, tinha 7 anos. Eu fazia os meus trabalhinhos ali rápido e teve um dia que eu levantei da classe e fiquei perambulando, olhando as folhas, os trabalhinhos dos outros colegas, e a prof observou e me mandou sentar. E eu disse, mas eu não quero sentar, eu quero ficar olhando. E ela disse, não, aqui você tem que sentar. Então eu sentei, mas com aquela coisa, sabe, tá, mas qual é o problema, né? Aí foi ali cedinho eu comecei a perceber que eu teria longos anos de desacordo com o sistema. Tudo bem. E isso se traduziu mais tarde também na faculdade. Eu saí logo da faculdade sem chance nenhuma de fazer a filosofia acadêmica. Então eu fiz cultura zen e mantra cultural e Leandro Zen, coisas que eu fui criando à margem da sociedade. O ser humano, ser um ser humano, tem um problema em si, porque o ser humano é um animal em construção para o espiritual. Ele é uma ponte. A nossa brilhante mente, um presente da evolução animal, ela funciona como uma ponte. Permite que você possa transcender a esta forma humana, material, e ir em direção àquilo que é eterno e infinito. Vamos dizer de verdade, o mundo espiritual, vamos dizer assim, a verdade, uma ponte para a verdade. O ser humano percebe essas coisas mais além deste mundo. Ele tem esse ímpeto de buscar a verdade. Mas o cérebro humano, o cérebro animal, ele é programado pela própria natureza, pela própria evolução, para a sobrevivência. Então, ele mesmo, o cérebro, os seus processos mentais, todos eles são para te prender nesse mundo. Não, 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 não pisa nessa ponte, não vai em direção da verdade, não. Porque se você for, eu tenho que ficar. E o cérebro não gostaria de ficar. Então, este é um dilema humano básico, e é a partir daí que nasce esse sentimento de eu não me adapto à sociedade. A sociedade é um conjunto de cérebros, é uma mente coletiva, toda ela trabalha em uníssono, em descompasso, para se manter sobrevivente. Aqui, no mundo básico, um auto-engano. A gente não quer olhar para aquela ponte que nos levaria além. É muito perigoso. Vamos nos auto-enganar olhando para o lado. É isso que a sociedade é. Porque a sociedade é a própria mente em si se protegendo do próximo nível. A mente se coloca em segurança, enquanto o buscador da verdade quer mesmo atravessar a ponte, pular a ponte, descobrir. Quando você quer cruzar essa ponte, quando você já está caminhando por ela, você fica nitidamente às margens da sociedade.
Você é um louco, um místico, um buscador, um artista, um maluco beleza, porque a sociedade vai te chamar assim, porque ela quer o conforto do seu auto-engano. A sociedade, de certa forma, é um sistema sombrio de auto-engano, sombrio. Sombrio. E nesta palavrinha a gente pode encaixar relacionamentos tóxicos, política, cultura. É toda uma rede de auto-engano para manter as pessoas ocupadas, sem olhar para a ponte da verdade. E as pessoas que são convidadas a participar deste auto-engano, elas também se autoconvidam. Existe esta rede de apoio a quem quer se manter ainda não completamente humano. Porque não existe isso de você, eu quero só ser um ser humano. Eu não quero saber dessas coisas, não. Não existe isso. Depois de Adão e Eva, não existe essa possibilidade. O ser humano já está na ponte. Você só olha para frente ou para trás. Para trás, o grande sistema sombrio de auto-engano, o grande sistema de segurança. Mas a ponte já está aí. E é uma pinguela que balança quando você olha para trás. Mas quando você olha para frente, pode ser que ela se edifique numa estrutura mais forte. Quem sabe? Só os loucos sabem. O místico, então, o buscador, é um louco e a sociedade não o entende. Você já se sentiu assim? Na verdade, é a sociedade quem está louca, doente, se auto-enganando, convalescendo-se, perdendo a grande oportunidade de evoluir de verdade. Falando em evolução, toda dentro do seu próprio auto-engano. Então a sociedade se protege dos loucos e místicos que apontam para a ponte da verdade, chamando-os de loucos, naturalmente. O que é olhar de fato para a verdade? Não que você vá descobrir a verdade, mas você quer descobrir. E você olha com atenção para o quê? Para uma coisa mais profunda, mais profundidade em tudo o que acontece na própria sociedade. A sociedade em si também é um passo para esta ponte, ela já está na ponte. Então você observa profundamente os movimentos culturais, comportamentais, mentais, os pensamentos, os sentimentos das pessoas. Observe profundamente, profundamente. Isso é olhar para a verdade. A sociedade não suporta olhar para si mesma profundamente. Ela cria problemas superficiais para as pessoas ficarem se entretendo sem jamais olhar profundamente para nada. Perceba, observe isso. É uma necessidade que as pessoas têm para continuar suportando a vida. Sim, esta vida, a lástima de todo o ser humano. O ser humano é um bichinho que está acordado no paraíso. E agora ele não consegue mais acordar os outros bichinhos. Ele não consegue mais voltar a dormir para sonhar o paraíso. Ele é obrigado pela própria evolução a cruzar esta ponte da verdade. Vamos chamá-la assim, ponte da verdade. Um buscador da verdade, um buscador do que tem algo além. Um buscador do além. Não se sabe se é verdade ou não, porque aqui também há verdade. Há verdade que a gente sabe, que a morte se aproxima, que tudo vira pó. Isso é insuportável para um cérebro que foi projetado para sobrevivência e ele percebe que ele vai se desintegrar cedo ou tarde. Esta é a ponte humana. Olhe para a verdade, olhe para o além, ou não olhe. A opção é sua. As consequências também. Você quer ser um louco místico buscador do além?
ou ficar se auto-enganando, se apegando às coisas que estão se desintegrando. Vamos criar problemas, tudo vai dar certo. Se você olha profundamente, você percebe a raiz do auto-engano, que é a própria mente. Então a sociedade, a grosso modo, psicologicamente falando, é uma rede de auto-engano para não se observar a verdade da vida e da morte. E o místico, ele se entrega ao problema da vida e da morte. Tá bom, me leva. Estou disposto a entender o que há além. É preciso se livrar dos auto-enganos para ir além. Nem que sejam seus próprios auto-enganos. Os auto-enganos sociais, você dificilmente vai resolver. Eles são feitos para não serem resolvidos, mas os seus auto-enganos, você sabe perfeitamente bem que é uma decisão sua deixar para trás. Mas a sociedade pode te ajudar a se auto-enganar. Ela pode te rotular de muitas coisas. Ah, você tem este problema. Você é deste partido. Você tem este transtorno. Você tem este compromisso, esta profissão, estes produtos novos para comprar. Você pode tomar uma decisão de não querer nada disso. Não, eu quero saber o que existe além. Você é realmente um maluco beleza, místico, louco. Não tem solução. Está à margem da sociedade. E você tem que viver na sociedade. Você tem que viver no mundo sem ser deste mundo. Este é o sentimento um pouco de amargura, né? De estar aqui e não ser daqui. Isso envolve não só os problemas sociais, mas os problemas pessoais também. Os relacionamentos, as pessoas que você ama. Tudo está na mesma ponte, na mesma circunstância. Este problema, entre aspas, há de ser resolvido. Será que eu vou resolver me auto-enganando? Ou conhecendo a tal da verdade que está além desta ponte de profundidade? Então este é o dilema de todo buscador da verdade, todo estudante de cultura zen. Você está reconhecendo certas profundidades da vida que você simplesmente não consegue compartilhar. E ao mesmo tempo, você vive em uma sociedade na qual você percebe que há muita mentira, muita besteira. Só que lá pelas tantas, isso por vivência própria, eu posso lhe dizer, você vai achar tudo isso o máximo, muito divertido. Cá estou eu, todos os dias, me divertindo na mantra cultural. Veja os links aqui embaixo para saber mais sobre o meu trabalho e até o próximo vídeo.